Salve, salve, saudações teatrais. Eu sou Reinaldo Barreto Lisboa, sou ator, diretor, dramaturgo e também sou professor de História. Bom, o conteúdo que eu trago faz parte de uma oficina chamada Mostra que Mostra, compreendendo o teatro épico de Bertold Brecht. É uma oficina que foi elaborada originalmente para apresentação presencial, através de painéis práticos e teóricos e com caráter informativo. Para esse momento, eu fiz um recorte no conteúdo, né? E o nosso objetivo com esse recorte é apresentar pontos fundamentais para a compreensão desse conceito de teatro épico em Bertold Brecht. E por que eu falo em Bertold Brecht? Porque, ao contrário do que muitos pensam, esse conceito não é uma invenção do dramaturgo alemão. Eu posso dizer até que ele já estava inserido na sociedade alemã antes mesmo do nascimento do próprio Brecht. Então aqui nós não vamos dar um mergulho profundo no universo brechtiano, mas vamos dar ênfase a essa compreensão, a busca pela compreensão desse conceito de teatro épico. E ver também como que Brecht se apropria dele e vai apresentar a sua proposta, o seu teatro, através do épico. Não só, lógico que não só épico, depois o próprio Brecht vai entender o seu teatro de outra maneira, mas o teatro épico é um grande objeto de estudo para todos nós interessados em teatro. Bom, é importante dizer também que esse assunto ele não vai se esgotar aqui, seria muita pretensão minha. O que eu quero, o que eu pretendo é estimular a sua pesquisa. Eu sugiro que você tenha papel e caneta à mão, se é que você ainda usa papel e caneta, mas se não usa, tudo bem. Pega o seu telefone, seu tablet, seu notebook, enfim, para fazer as suas anotações sobre alguns dados que estaremos falando, sobre conceitos, e até alguma literatura que eu possa estar indicando. Faça suas anotações para que você possa enriquecer posteriormente, no seu tempo, a sua pesquisa. Elaborar melhor o seu raciocínio, formular melhor o seu raciocínio e tirar a sua conclusão. Ok? Bom, Mostra o que Mostra, teatro épico de Bertold Brecht. Vamos lá? Há 2000 anos, a humanidade acredita que o Sol e as estrelas do céu giram em torno da Terra, todos achando que estão imóveis dentro desta bola de cristal. Para começarmos a compreender esse conceito de teatro épico, antes mesmo de falarmos em Bertold Brecht, precisamos dar um salto na Antiguidade Clássica. Entre 385 e 323 a.C., viveu na Grécia Aristóteles, filósofo, aluno de Platão. Foi tutor de Alexandre III da Macedônia, o Grande. Aristóteles foi o autor da importante obra Poética, a qual nos referimos hoje como a Poética Aristotélica. Mas o que Aristóteles tem a ver com essa história? Bom, através da sua obra Poética, Aristóteles vai nos apresentar o resultado de investigações que ele fez num período que posteriormente fica conhecido na história como Antiguidade Clássica, investigações que ele fez sobre a arte e sobre a poesia naquele tempo. Bem, Aristóteles vai, como resultado dessa investigação, ele vai classificar, vai nos deixar a divisão dos gêneros literários e também vai elaborar a estrutura clássica da obra dramatúrgica, em especial da tragédia. Ele vai investigar a partir da Ilíada, Odisseia, que são obras datadas do século VIII a.C., atribuídas a Homero. Vai passar pelos poetas trágicos, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, não vai esquecer os comediógrafos, e vai nos trazer um painel muito interessante sobre o teatro daquele tempo, sobre toda essa estrutura que ele vai classificar como, inclusive como a tragédia bem-sucedida, enfim, e tantos outros elementos que ele vai nos deixar. É importante dizer que Platão, anteriormente a Aristóteles, foi professor de Aristóteles,
ele já tinha mencionado essa divisão dos gêneros literários, mas foi Aristóteles quem deixou registrado, assim, nos deixou informações basilares sobre este assunto de muita importância até hoje. Em relação aos gêneros literários, Aristóteles vai nos dizer que são três, né? O lírico, o épico e o dramático. O gênero lírico é aquele em que o poeta fala de seus sentimentos internos, expondo o seu íntimo, o conhecido eu lírico. São impressões de dentro do poeta para fora, um desnudar-se. Não há personagens além do eu que interage com o universo explícito na obra. Gênero épico ou narrativo é aquele em que são narrados, em forma de poema ou não, através do seu autor ou através de personagens, eventos, ações ou sentimentos exteriores a ele. O mundo está fora do narrador, que o descreve a alguém, comunicando a sua visão do mundo exterior. Tem caráter explicativo. Gênero dramático é aquele em que o poeta entrega a condução da história a personagens que agem, que conduzem a ação dramática. Obra dialogada, sem interferência do narrador-autor, que está ausente. Texto escrito para ser encenado, tendo o conflito como seu recurso indispensável. Bom, é importante ressaltar aqui que nós estamos falando de uma obra datada por volta do século IV a.C. O Aristóteles ele defendia o que ele chamava de gênero puro. Bom, que não houvesse mistura entre os gêneros, que não houvesse relação entre eles. Lógico que isso depois será derrubado, né? É importante até esclarecer esse ponto, porque talvez você não tenha o conhecimento e veja, hoje você observa que esses gêneros eles sofrem alguma mistura, sim, nas obras de hoje. Então, vamos lá, como eu falei que ele vai ser derrubado, deixa eu dar um exemplo aqui de como esses gêneros podem se misturar. Um exemplo muito comum, inclusive em aulas eu costumo dar, existem vários, mas isso porque isso é muito popular. Na divisão ali dos gêneros literários, Aristóteles vai dizer que, por exemplo, a música ela está inserida no gênero lírico, né? O ódio, o canto, a poesia está inserido no gênero lírico. Logo, qualquer música, de antemão, pela sua estrutura, ela faz parte do gênero lírico. Mas vamos observar o que acontece com a música Faroeste Caboclo, né, do Renato Russo, Legião Urbana, que acho que todo mundo conhece. A letra diz: não tinha medo, tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou para trás todo o marasmo da fazenda, só para sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Bom, poesia, claro, lírico, é música, é lírico, mas aqui o autor, poeta, está narrando, né, sua visão de mundo sobre o mundo externo, sobre outra pessoa, sobre personagem. Lógico, isso é uma característica, né, isso é uma característica do universo épico, narrativo, que tem um caráter também explicativo, né? Outro exemplo aqui, e aí a gente depois faz uma ligação entre os dois. A música Amigo é para essas coisas, que ficou famosa na interpretação da MPB4. É um diálogo entre dois personagens. Salve, como é que vai? Amigo, há quanto tempo? Um ano ou mais? Posso sentar um pouco? Faço favor. A vida é um dilema. Nem sempre vale a pena. Aqui um diálogo entre dois personagens. Bom, se é música, é lírico, mas se é diálogo e tem personagens, é dramático. No exemplo anterior, do Faroeste Caboclo, nós podemos dizer que é uma obra lírica e com traço estilístico épico. Já nessa do MPB4, Amigo é para essas coisas, podemos dizer que é uma obra lírica com traço estilístico dramático. O texto teatral tem nas rubricas o seu elemento épico. Esta é a única forma do poeta-autor interferir diretamente na história. Na obra encenada, cenários e figurinos também são elementos épicos, pois informam épocas, lugares, classes sociais, profissões, entre outras coisas. Então, o que nós vamos poder compreender disso tudo é que não existe um gênero puro, como afirmava Aristóteles. Observe, na cena que nós vamos colocar a seguir,
né, do espetáculo Galileu Galilei, uma montagem com direção de Cibele Forjás, quantos elementos épicos tem nesse texto que nós vamos colocar. Galileu Galilei, professor de matemática em Pádua, quer demonstrar o novo sistema copernicano do universo. no ano de 1609. Para saber mais sobre a teoria dos gêneros literários e também sobre o próprio teatro épico, recomendo o Teatro Épico de Anatol Rosenfeld. Bem, Aristóteles vai dizer também que a poesia trágica, a tragédia, assim como a comédia, elas se enquadram nas artes de imitação. E o que as diferencia é que, enquanto a comédia se propõe mostrar os homens, imitar os homens, tornando-os piores do que são, a tragédia vai mostrá-los, vai imitá-los, tornando-os melhores. Outro aspecto importante em Aristóteles para os nossos estudos são as unidades clássicas, as 3 unidades clássicas, que nós chamamos de unidades aristotélicas. São elas a unidade de tempo, a unidade de espaço e a unidade de ação. Unidade de tempo. A ação de uma peça deveria desenvolver-se em um curto espaço de tempo, não superior a 24 horas, sem a utilização de analepse, ou seja, saltos no tempo nem para o passado e nem para o futuro. Performances baseadas em tempo real capturavam a atenção da plateia e criavam uma sensação de imediatismo. Unidade de espaço ou de lugar. A peça deveria se passar em um único cenário. Aristóteles acreditava que mover-se de um lugar para o outro poderia confundir e distrair a atenção do público. A trama, para ele, era o aspecto mais importante da peça e deveria ser preservada, sem que cenário, personagens ou outro elemento se sobrepusesse à trama, atrapalhando o público de ser conduzido à conclusão. Unidade de ação. A peça deveria possuir apenas uma trama central e um claro início, meio e fim. Considerava a peça ruim aquela dividida em episódios, sem causa e efeito, causalidade. Nada poderia quebrar o fluxo da ação. Bem, para finalizar essa primeira parte, onde nos debruçamos sobre o pensamento aristotélico, sobre a arte e a poesia do seu tempo, deixa eu trazer para vocês alguns elementos e que Aristóteles considerava que a tragédia deveria ter para que ela fosse considerada uma tragédia bem-sucedida. Para esse tópico, eu vou me basear no artigo O Trágico em Medeia, do professor Eduardo Machado. Bom, esses elementos são a híbris, a peripécia, o reconhecimento e a catarse. Híbris ou desmedida. É o erro que a personagem comete, geralmente um erro trágico. É a consequência de ações tomadas por impulso diante de alguma insatisfação, uma decisão incalculada, desmedida e que foge ao controle da personagem, sendo classificada como um erro, pois irá desestabilizar física e psicologicamente o seu universo, tanto quanto ao dos demais personagens que o orbitam. Peripécia. Geralmente é a consequência da híbris, do erro trágico. Uma reviravolta, algo inesperado que vai em direção oposta ao desejo da personagem. Este recurso precisa ser verossímil e necessário, que tenha coerência na progressão de elos da narrativa trágica. Reconhecimento. É a revelação de algo que antes estava oculto. Uma situação ou mesmo qualidades, defeitos ou sentimentos do personagem que vêm à tona em decorrência da peripécia. Algo que passa do desconhecido para o conhecido. Catarse. É a purificação das emoções através dos sentimentos de terror e de piedade. A catarse é um elemento didático, pois servia para que o público tomasse como exemplo as consequências dos erros do personagem, que invariavelmente suscitavam o terror diante de uma ação trágica e a piedade por aqueles que eram vítimas dessas ações. Sentimentos que purificavam o público, que deixava o teatron repudiando tais erros.
Bem, eu preciso reforçar contigo esse caráter didático da tragédia, que se dava através da catarse. Enquanto a tragédia colocava o espectador à frente de um exemplo que teriam consequências ruins, e com isso o amedrontava, e através disso a catarse poderia se estabelecer, que é a purificação através dos sentimentos de terror e de piedade, né? O didático em Brecht vai ser diferente. O mais correto seria falar que Brecht não era o elemento didático, e sim um elemento pedagógico, que é ainda mais eficaz e mais profundo. Por quê? Porque em Brecht você vai ser colocado diante de à frente de uma situação, em face de uma situação, que você terá que tirar o seu aprendizado através da sua reflexão, e não por sentir-se amedrontado com as consequências daquele ato. E sim refletir por que fazer, por que não fazê-lo. Essa é a grande diferença entre o didático da catarse, da tragédia grega, e o aspecto pedagógico do teatro de Bertolt Brecht. Bom, deixa eu exemplificar para você como se dava na prática esses elementos do trágico dentro da estrutura da tragédia. A híbris, como nós explicamos na cartela anterior, a híbris, a peripécia, o reconhecimento e a catarse. E para isso eu vou utilizar uma tragédia das mais conhecidas, né? Medeia, de Eurípides. Sendo que eu vou pegar um recorte aqui pequeno, né? Tem muito mais do que isso, porque a Medeia, antes mesmo de Eurípides, no mito dos Argonautas, né? Então tem alguns acontecimentos que já iriam antecipar este que eu vou narrar aqui a título de exemplo. Mas vamos tomar por base para nosso aprendizado que fosse apenas isso. Então, a híbris, onde ocorre a híbris na tragédia Medeia? Bom, primeiro a híbris, primeiro o erro trágico do herói. Primeira coisa, Jasão vai trocar a sua mulher, Medeia, pela filha de Creonte, Creusa. Esse é um erro trágico, porque vai ter consequências graves. E é onde se dá a peripécia, né? Por conta deste erro de Jasão, né? Consequência deste erro de Jasão, todo amor de Medeia, todo amor que ela dedicou a Jasão, vai ser convertido em ódio. Ou seja, uma reviravolta, é a peripécia. Então, por conta desse ódio, muita coisa irá acontecer. E nós vamos reconhecer em Medeia uma crueldade, uma frieza que até então não sabíamos, como consequência da peripécia, que foi consequência da híbris. E o que vai acontecer? Como que nós vamos descobrir essa frieza e a crueldade de Medeia? Medeia vai enviar um presente à casa da sua rival, né, a casa de Creonte. Por conta desse presente, Creonte e sua filha, eles vão morrer. Né? E como se isso não bastasse, Medeia vai matar seus próprios filhos. E aí, quando a gente fala assim, imagina você assistindo a cena, essa cena não foi mostrada ao público, porque o teatro grego não mostrava essas cenas de violência, ela foi narrada, e o público da época, como até hoje, ela vai causar comoção, vai causar um terror, que atitude terrível de Medeia, né? E vai causar também piedade, coitada das crianças inocentes. É o terror e a piedade purificando, né? Nos fazendo ver, nos fazendo tirar a lição de que a traição de Jasão trouxe todas essas consequências. Aí está o caráter didático. Então o espectador poderia assistir e ver, a traição não é uma boa coisa. É um exemplo simples que está nessa belíssima tragédia de Eurípides, né, Medeia, e eu espero que com esse exemplo você tenha compreendido como que se dá o encadeamento desses acontecimentos, como que a híbris leva à reviravolta, a peripécia, como a peripécia vai levar ao reconhecimento de algo que estava oculto, e a catarse vai se dar no público. É um sentimento que envolve o público.
beleza? Sigamos então. Esses tempos, eu andei construindo castelos no ar, pensando comigo mesma. Uma mulher deve obedecer ao seu pai, ao seu marido. Deus não vai gostar do que eu sinto. Mas eu devo dizer ao senhor Galileu que eu estou triste mesmo. Com raiva. Pai, o senhor mandou o Ludovico embora. Eu tenho de saber. Outro fator importante para a compreensão desse conceito de teatro épico é o que os alemães chamam de dimensões da vida. Segundo o pressuposto da tradição intelectual alemã, que dialoga direto com Aristóteles, que é muito vasto, enfim, ele vai dizer que essa divisão dos gêneros literários, da produção literária, como nós vimos em Aristóteles, tem correspondência direta com a dimensão da vida real. Vejamos o que Iná Camargo Costa, autora do livro A Hora do Teatro Épico no Brasil, ela vai dizer sobre isso. Vamos lá. A tradição alemã dividiu as nossas experiências no mundo em 3 dimensões, às quais correspondem 3 gêneros literários. A dimensão da interioridade e da subjetividade, que corresponde ao gênero lírico. A pública, ou a dimensão da vida cotidiana, no sentido do que acontece na rua, com muita gente envolvida. A esfera política, a esfera dos negócios, a esfera das guerras, isso tudo é a esfera do épico. E a terceira dimensão ou esfera corresponde ao âmbito da vida privada ou do que se passa em 4 paredes. A vida em família, o conflito de gerações, a disputa entre irmãos, amores, grandes paixões, é a esfera do dramático. Essa divisão dos gêneros literários é um dos pressupostos teóricos do teatro épico. Vamos então clarear isso que Iná Camargo Costa nos traz. Essa fala foi extraída de uma palestra que ela proferiu no Teatro Fábrica em 2005. Bom, Iná Camargo Costa ela quer nos dizer o seguinte, que tudo aquilo que nós vimos em Aristóteles, segundo a divisão dos gêneros literários, tem o correspondente na vida real. Isso segundo o pressuposto, tradição intelectual alemã. Então aquilo que seria do gênero lírico, por exemplo, a dor de uma paixão não correspondida, que poderia ser expressa através de um poema, através de uma canção, tudo isso corresponde à vida íntima. Tudo isso está inserido na esfera da interioridade. Bom, os conflitos familiares, a disputa entre irmãos, traição, tudo aquilo que é dentro de 4 paredes, isso pertence ao gênero dramático, que é um exemplo, o universo rodriguiano. Toda a obra de Nelson Rodrigues está recheada de conflitos familiares. E isso que é gênero dramático para Aristóteles, segundo o pressuposto da tradição intelectual alemã, está inserido na esfera da vida particular. E os assuntos políticos, as guerras, as ideologias, discussões inclusive a respeito de futebol, tudo isso que poderia nos gerar notícia, romance, estudos, qualquer documento que tenha um caráter explicativo, que tenha um caráter informativo e até mesmo opinativo, tudo isso que está na esfera do gênero épico, segundo o pressuposto da tradição intelectual alemã, está inserido na esfera da vida pública, aquilo do dia a dia em sociedade, do coletivo social. E isso é anterior a Bertolt Brecht, como nós já falamos. Então vamos ver como que Iná Camargo ela vai arrematar isso na continuidade dessa palestra com o próximo texto. Vamos lá. Brecht não é sinônimo de teatro épico. Quando Brecht chegou a Berlim, esse ponto já estava resolvido. Chamar de teatro épico um tipo determinado de teatro que se fazia na Alemanha também já estava. Não na boca de todo mundo, mas pelo menos a turma dele já chamava o teatro político de épico. Simplesmente porque a esfera do político é a esfera do épico. E o teatro que trata diretamente de assuntos políticos é o teatro épico. Tão simples assim.
Vamos enterrar nossas coisas. Assim ele não poderá nos levar nada. Começaremos enterrando o quê? Que tal começarmos pelos papéis? Enterraremos todos? Sim, sim. O Código Civil, o dicionário, a CLT, a Carta dos Direitos Humanos, a Lei Áurea, a Constituição, o Tratado de Tordesilhas. Você é mesmo um cabeça de vento, hein? Todos esses já estão enterrados. Exceto o Tratado de Tordesilhas. Mas quem os enterrou? Ele. E o que restou? Nossos bens. E quais são? Meu bem, te vi, sua bengala. Bom, até aqui nós vimos esse conceito de épico, né, na divisão dos gêneros literários em Aristóteles e no pressuposto tradição intelectual alemã. E o conceito de teatro épico. No meu conceito, teatro épico é aquele que aborda assuntos da dimensão da vida pública, rompe com imposições aristotélicas, utiliza-se de elementos estéticos não naturalistas e possui caráter didático. Bom, de maneira prática, o que Aristóteles fez com a divisão dos gêneros literários, ele vai separar o épico do dramático. O conceito de teatro épico, ele se dá porque o teatro dramático ele vai se apropriar de alguns elementos do épico e vai fazer essa fusão. Lembra da cena que nós vimos de Galileu Galilei? Cartazes são explicativos e ao mesmo tempo em que os atores mostram cartazes, eles reforçam narrando o que tem escrito, até mesmo a música utilizada no espetáculo, que é lírica, ela tem um caráter explicativo, se você reparar bem. E a própria narrativa do ator narrando para a plateia, quebrando a quarta parede. Então, assim, o conceito de teatro épico ele vai começar a se estabelecer através da estética bretiniana também. E para fechar esse tópico e reforçar um pouco dessa existência pré-bretiniana do conceito de teatro épico, eu quero trazer para vocês uma frase do professor de História do Teatro e dramaturgo Marco Barbosa. Olha só o que ele diz. O teatro épico em nada é uma invenção do próprio Brecht, e é, em tudo, uma invenção do próprio Brecht. Isso porque, na verdade, Brecht teria feito uma síntese de tudo que existia naquele momento na Alemanha, na vida cultural alemã. Ele vai pegar tudo que ele vivenciou ali, trabalhando com Piscator, que ele foi o assistente de direção de Piscator. Então, o teatro político de Piscator, Brecht vai trazer para o seu teatro. Ele vai se apropriar de elementos estéticos do teatro expressionista e vai trazer, inclusive, do cabaré, do submundo, das artes do cabaré. Ele vai trazer elementos muito interessantes para o seu teatro, como as interrupções, os quadros curtos entrecortados, as variedades, música, enfim. Dessa maneira, Brecht vai aí sim fazer o seu teatro, trazer algo nascido dele. Com o que vimos até agora, já dá para compreendermos o porquê o teatro de Bertold Brecht é teatro épico. Mas vamos ver agora em que o teatro bretiniano, em que o teatro épico de Bertold Brecht se diferencia do teatro dramático. Bem, em vários pontos, Brecht vai romper com o chamado teatro dramático, esse teatro que ainda preserva muito dos elementos aristotélicos. Bom, até por isso mesmo, por conta desse rompimento, Brecht vai dizer que o seu teatro é teatro épico e todo o resto é teatro aristotélico. Alguns equívocos muito recorrentes quando se fala em Brecht.
apesar de toda a riqueza de propósito do seu teatro, ele mesmo vai dizer que uma das principais funções do teatro é divertir. Mas nem por isso é dizer que o seu teatro era um teatro somente para o entretenimento, que era um teatro digestivo. Outro ponto também, que é um equívoco muito grande, é querer dizer que o teatro brechtiano é isento de emoção. Não, não é isento de emoção. Pelo contrário, Brecht ele propõe que a emoção seja elevada ao mesmo patamar do raciocínio, ao mesmo patamar da razão. Não é que em sua obra, em seu teatro, inexiste a emoção. Não, não, muito pelo contrário. Bom, sobre isso, sobre a emoção no teatro brechtiano, vamos ver o que Luiz Paixão, dramaturgo, diretor teatral mineiro, tem a dizer. A emoção em Brecht é colocada de uma maneira em que ele tem o domínio da ação dessa emoção no espectador. É isso. A emoção não pode impedir que o público tire conclusões a partir de si próprio. É importante, quando se falar em Bertolt Brecht, ter clareza de que estamos falando em um homem que foi um marco divisor para o teatro mundial. Suas teorias, seus conceitos vão impactar de forma grandiosa a tríade teatral, o texto, o ator e o público. Ele vai impactar diretamente e exercer influência em mudanças importantes, tanto na dramaturgia, quanto na atuação, quanto na encenação. Bertolt Brecht nasceu em Augsburg, em 1898. Publicou seu primeiro texto aos 16 anos em um jornal. Interrompeu o curso de medicina para servir como enfermeiro na Primeira Guerra. Em 1918, escreve Tambores da Noite, peça que lhe dá projeção na Alemanha. Em 1924, muda-se de Munique para Berlim e se engaja no Deutsches Theater, onde será assistente de direção de Piscator. Escreveu mais de 50 peças, além de inúmeros poemas. Tinha grande influência marxista. Exilou-se na Suíça e na Dinamarca, fugindo do nazismo. Durante este exílio, escreveu Terror e Miséria do Terceiro Reich. Foge mais uma vez e em 1941 chega aos Estados Unidos e lá foi perseguido e levado a depor diante do Comitê de Atividades Anti-Americana por ser acusado pelo marxismo de subversão. É absolvido e retorna a Berlim. Em 1948 publica Estudos sobre Teatro. E em 1949 funda o Teatro Berliner Ensemble, ativo até hoje. Brecht faleceu de ataque cardíaco em Berlim, no dia 15 de agosto de 1956. O teatro brechtiano é um teatro não ilusório. Brecht não pretendia criar campos hipnóticos na cena. O seu teatro ele é um teatro que não quer ser cópia da realidade, ele não quer se passar por real. Pelo contrário, até para evitar isso, ele vai utilizar o efeito de distanciamento, que já era utilizado no teatro asiático, justamente para evidenciar ainda mais a teatralidade, a arte, a encenação. Outro aspecto, ele vai quebrar a quarta parede como um efeito estético e como um efeito didático. Não há flores sem espinhos, nem príncipes sem monjas. E ele vai sugerir a seus atores, ele vai trazer uma nova maneira de atuar e vai trazer a importância dos gestos sociais, que esse gesto que não pode ser nunca vazio, ele tem que ser impregnado de sentido, impregnado de significado. O ser humano tem o poder de se acostumar formidável. A gente se acostuma com... Apesar de ter um caráter político e se opor de forma contundente ao capitalismo, expondo toda a sua contradição, o teatro brechtiano ele não é um teatro panfletário. Isso tudo, ele não se torna panfletário devido à sua grande riqueza artística, a grande riqueza poética que tem. Porque Brecht, ele, além de dramaturgo maravilhoso, ele acha que, sobretudo, ele era um grande poeta. Há quem divida a sua obra em fases, o que é válido no caráter organizacional, cronológico, para entendermos melhor a trajetória de Bertolt Brecht na dramaturgia. Mas nunca para mensurar
a qualidade desse grande dramaturgo nas diferentes fases. A sua primeira fase, que será classificada como didática, o teatro didático, logo depois o teatro político, e ele vai passar para o teatro épico, e por fim ele vai dizer que o seu teatro é um teatro dialético. Anatol Rosenfeld vai dividir a obra brechtiana em fases. Ele vai colocar as últimas peças num lugar chamado Teatro da Maturidade. Bom, sobre isso, Luiz Fernando Lobo, diretor da companhia teatral Ensaio Aberto, ele tem uma frase dita pelo próprio Brecht, muito interessante, que quebra um pouco disso que Anatol diz no seu livro Teatro Épico. As peças que ele vai mais longe no que ele chamava de teatro do futuro é a formulação do que ele está escrevendo nos anos 30, ou seja, são as chamadas peças didáticas e os fragmentos. É comum também estudantes de teatro, principalmente nos anos iniciais, acreditarem de que Bertold Brecht era rival de Konstantin Stanislavski, que eles se opunham. Lógico que Brecht ele não desejava comungar com o teatro dramático proposto por Konstantin Stanislavski. As diferenças entre o teatro brechtiano e o teatro de Konstantin Stanislavski não quer dizer que um é pior, o outro é melhor, não. Eu acho que para atores, dramaturgos, pesquisadores de teatro, enfim, tudo se soma. Até porque eu não consigo conceber que alguém parta para o teatro épico, né, de uma maneira assim, totalmente despida do teatro dramático. É necessário conhecer o próprio Brecht, ele dizia que para se distanciar é preciso primeiro estar próximo, estar perto. Brecht confessa suas influências e diz que aproveita tanto os elementos pantomímicos e coreográficos da escola de Meyerhold quanto os elementos da escola de Stanislavski. Então ele conhecia muito bem o teatro dramático. Outro erro comum era dizer que, eu já ouvi isso muitas vezes, que no teatro de Stanislavski está a emoção e no teatro brechtiano a razão. Nós já falamos sobre a emoção no teatro brechtiano. E não é dessa forma. Eles não eram rivais. Brecht não negava a importância de Stanislavski e de seu teatro. Brecht era um homem de teatro, portanto, pesquisador e com certeza conhecia profundamente o teatro dramático. Se assim não fosse, ele não poderia se opor, né, com tanta veemência. Você só pode se opor a algo que você conhece. E não quer dizer também que ele desdenhava ou negava. Era o teatro que ele não queria para ele, porque ele tinha outros propósitos. Né? Ele tinha ali o propósito social, o engajamento, como nós já vimos, ele é muito influenciado pelo marxismo, então ele tem uma bandeira também a carregar, coisa que o teatro dramático não possibilitava. E aqui nós vemos assim, uma ligação direta do teatro dramático, o teatro de Stanislavski, por exemplo, que conversa muito com aspectos do teatro aristotélico. Quando Aristóteles vai dizer que a tragédia e a comédia estão inseridas nas artes de imitação, e quando Stanislavski propõe, né, o mágico, se fosse, né, a construção psicológica do personagem para se aproximar mais da vida, ou seja, você buscar a sua memória efetiva. Isso são coisas que o teatro épico ele não vai utilizar, mas não quer dizer que não haja emoção no teatro épico, quer dizer que não haja construção, né? Sim, há construção, há emoção, as duas formas teatrais são maravilhosas, e até para diferenciar, exemplificar a diferenciação entre o teatro épico e o teatro dramático, eu vou trazer para vocês uma tabela que o próprio Brecht, uma tabela comparativa que o próprio Brecht ele vai publicar no seu livro Estudos sobre Teatro, né? E Anatol Rosenfeld também replica no seu livro O Teatro Épico. Então vamos dar uma olhada nessa tabela e ver como que o teatro épico se diferencia do teatro dramático. E sem questões de valores do que é melhor e do que é pior.
É você que tem que saber qual é o seu objetivo com o seu teatro, qual é o propósito com o seu teatro, onde você quer chegar e o que você quer alcançar. Eu acho que o ator, o bom ator, se quer ter uma carreira, quer ser tido como profissional, ele tem que estar pronto para executar o seu trabalho, estar pronto. Essa é a palavra de ordem. Eu costumo dizer para meus alunos que ator muita gente pode ser, né? As escolas estão aí, né? Não é uma arte muito democrática, ninguém está impedido de estudar teatro. Agora, construir carreira vai depender de outros aspectos, entre eles o estudo, a pesquisa, né? A investigação, a sua prontidão em fazer. No teatro dramático, o ator atua, enquanto no teatro épico, o ator narra. O teatro dramático envolve o espectador em uma ação cênica. O teatro épico torna o espectador um observador, mas desperta sua atividade, enquanto o teatro dramático gasta-lhe atividade. O teatro dramático possibilita-lhe emoções, e o épico força-o a tomar decisões. O teatro dramático oferece vivência, e o épico oferece concepção de mundo. O teatro dramático, o espectador é colocado dentro de algo para criar identificação, e o teatro épico é posto em face de algo para estudar. Os sentimentos são conservados no teatro dramático. No teatro épico, eles são impelidos a atos de conhecimento. O teatro dramático leva o espectador a identificar-se. O espectador convive. No teatro épico, o espectador permanece em face de, estuda. No teatro dramático, o homem é pressuposto como conhecido, enquanto no teatro épico, o homem é um objeto de pesquisa. No dramático, o homem imutável, e no épico, o homem mutável. O teatro dramático, ele vai ter uma tensão visando o desfecho, enquanto no épico a tensão é visando o desenvolvimento. No teatro dramático, uma cena pela outra, causalidade, encadeamento. E no teatro épico, cada cena por si. No teatro dramático, necessidade evolutiva, enquanto no épico, saltos. No teatro dramático, pensar. O pensar determina o ser. E no teatro épico, o ser social determina o pensar. Teatro dramático, por finalidade, emoção. No teatro épico, por finalidade, raciocínio. Infeliz a terra que não tem heróis. Não. Infeliz a terra que precisa de heróis. Bem, eu espero que este conteúdo tenha te ajudado a compreender melhor o conceito de teatro épico. Como disse no início, esse assunto não se esgota aqui. Então, as suas anotações espero que você tenha feito, pesquisa, os livros que foram citados aqui, né? Estudo sobre o teatro do Brecht, o teatro épico de Anatol Rosenfeld, A Hora do Teatro Épico no Brasil, de Ná Camargo Costa, enfim, se lance na pesquisa, se lance no estudo, que é dessa maneira que nós podemos crescer, né? Construir uma carreira brilhante e nos tornarmos pessoas melhores. Eu espero que você tenha curtido bastante esse conteúdo, mas essa é a parte teórica de uma pontinha do que é o teatro épico e do que é principalmente o universo brechtiano. Eu te aconselho a ler as obras de Brecht, tem coisas formidáveis. Te aconselho a procurar exercitar, né, o teatro épico, para se informar sobre o efeito de distanciamento, sobre os gestos sociais, se lançar no universo brechtiano na prática e com certeza vai engrandecer muito a sua carreira, vai te fazer crescer muito nesse universo e com certeza vai te fazer crescer como pessoa, como cidadão. Para mim é sempre muito bom falar de teatro porque
Dessa maneira, a gente está reforçando nosso aprendizado, rememorando muita coisa legal. Enfim, o teatro é inesgotável. Como diz Margot Bertoldi no seu livro A História Mundial do Teatro, o teatro é tão velho quanto a humanidade. Então tem muita coisa para se ver, tem muita coisa para se estudar. Valeu, muito obrigado e até a próxima. La mujer del soldado recibió de la antigua ciudad de Praga, recibió unos zapatos de tacón con un beso o dos, eso le mandó desde Praga, la antigua ciudad. La mujer del soldado recibió desde Oslo a través del canal. De Oslo llegó un cuello de piel, como le gustó su cuello de piel, desde Oslo a través del canal. La mujer